Hoje quero ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Se você tem a sua Bíblia em casa e está cultuando, vamos ler a palavra. Eu aguardo você que não tem, né? Ou que tem no celular, acesse seu celular, mas vai sair da live, então deixa quieto, espera, eu vou ler por você. Você que não tem Bíblia, nos acompanhe e vamos juntos adorar o Senhor, vamos crescer no conhecimento da palavra um pouco mais nessa noite e vamos assim aprender mais do Senhor e crescer na sua presença. Você já encontrou? Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, o capítulo 21, o verso 11. Vamos ler um versículo da palavra de Deus nesta hora, que diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Amém? Deus abençoe você. Nós oramos agora há pouco, não vamos orar novamente, nós vamos ficar concentrados na palavra de Deus. Eu postei uma foto anunciando que hoje eu pregaria sobre Covid-19, a praga que prega. E é isso que eu quero pensar com você, porque essa palavra que nós lemos está registrado epidemia. E Lucas registra assim porque ele era médico. Então nós estamos falando de alguém que é médico escrevendo essa palavra. Então imagine só o médico imaginando que o que Jesus havia dito haveria de se cumprir no futuro, e ele como médico, sabendo que é uma doença, né, que vem por bactéria, por vírus, ele poderia imaginar o sofrimento que haveria no mundo. E na história já houve algumas pandemias, né, que quando chega a alcançar uma grande escala, alcançar o mundo inteiro, então é chamado de pandemia, porque alcança grandes proporções. E já estamos chegando aos 3 milhões de pessoas infectadas no mundo. 215 territórios, entre países e territórios que pertencem a alguns países, já foram atingidos. Em todo o mundo, 157 países fecharam as escolas em todo o mundo por conta dessa pandemia, que não é a primeira, já houve, né? Desde que elas ganharam o nome. 1889, a gripe russa, a gripe espanhola, 1918, a gripe asiática, 1957, a gripe Hong Kong, em 1968, e agora a pandemia coronavírus, né? Covid, de corona, vid, né? De vírus, e o D de doença, em inglês. Eu não pedi que a minha assistente me desse a pronúncia, mas Covid de doença, o D de doença, e 19, porque foi em 2019 que essa doença foi descoberta. Mas a OMS já em 2018 já alertava para algumas doenças, alguns vírus que poderiam atingir, e o coronavírus era chamado de vírus X ou doença X, que poderia vir ao mundo, porque eles não tinham uma definição. E então nós temos a definição, é coronavírus. E essa doença, ela tem um poder muito grande, porque ela não viaja como nas outras pandemias, que no começo do século viajavam de barco, ou de cavalos, ou de outro tipo de transporte. Hoje essa pandemia viajou muito rápido, porque foi por avião. Então foi propagada em todo o mundo, e é um teste. Eu digo que é um teste para a volta de Jesus, porque quando Jesus voltar, todo mundo vai saber. E hoje existe um painel na internet anunciando minuto a minuto, atualizando os casos de pandemia. É um treinamento para quando Jesus voltar, todo mundo ficar sabendo. Guarde essa palavra no seu coração. E essa grande pandemia, ela tem destruído a moral, a capacidade das pessoas de planejar. Porque a gente vê muitos projetos, muitas expectativas, e nenhuma delas se concretiza. Tudo dá diferente. É improvável, é incontrolável essa doença. É interessante que a Bíblia diz que haveria pandemias, né? Ou epidemias.
Mas o mundo naquele tempo havia mais ou menos, segundo alguns dizem, 250 milhões de pessoas. Era um mundo pequeno. Hoje somos mais de 7 bilhões. E essa epidemia já alcançou todo mundo, se tornando uma pandemia. E uma pandemia é uma praga, né? É uma peste. Em algumas Bíblias registra isso, pestes. E então, uma praga que tem atingido e ela tem anunciado, ela tem falado ao coração das pessoas. Porque tem testado o ânimo, a fé de muitas pessoas com o seu discurso silencioso. A praga prega os fins dos tempos. Nesse mesmo texto que nós lemos, a palavra de Deus fala que não é o fim. Jesus, falando aos discípulos, no capítulo 21, aqui de Lucas, ele fala sobre o fim dos tempos e depois que ele fala do fim dos tempos, da volta de Jesus. Então ele está antecipando o que seria, né, os anúncios, os alertas que chegaria ao mundo. Jesus não está declarando de fato que é o fim, porque na teologia, fim dos tempos é um momento único. E fins dos tempos são sinais que antecedem e que preparam o mundo em períodos para que ele venha entendendo. Porque o texto fala que é o princípio das dores. É igual uma mulher que quando sente as primeiras contrações, ela entende, chegou a hora. Então a terra está em contrações, os princípios das dores são as coisas que a Bíblia diz que iria acontecer e está acontecendo. Então a praga prega os fins dos tempos. Prega que sinais que Jesus falou estão se cumprindo. E é interessante que os terremotos, o grau de acontecimento, a proximidade tem aumentado do começo do século passado para cá. As pandemias, se você acompanhar as datas, o aumento de quantidade e a proximidade dos momentos são maiores também. A fome no mundo é muito grande. Hoje eu falei numa live de oração meio-dia que são, por ano, mais de 820 milhões de pessoas no mundo que passam fome. E nesse texto fala também de fome. Sinais dos tempos, princípio das dores. Está anunciando algo muito maior que vai acontecer, que ainda não é agora. É apenas o aviso. Então a praga prega os fins dos tempos. Prega para quem? A quem prega a praga? A praga prega para os que estão de fora. Aqueles que não leem a Bíblia, aqueles que não acreditam em Deus. Hoje, alguém dizer em todas as idades que não crê em Deus é natural. Ninguém mais se inibe de dizer que não acredita em Deus. Por quê? Estamos na era do conhecimento, na era da tecnologia, da informação. Então, crer em Deus parece que é viver na idade das trevas. É não conhecer nada de realidade, de ciência, de tecnologia, de história. Então, hoje, para o mundo, Deus não existe. E a praga vem e prega, porque uma profecia de quase 2000 anos atrás está agora sendo vivida e sentida na pele por todos os que creem, os que estão na igreja e os que estão fora da igreja. Então a praga prega para os que estão de fora. Porque a ciência não tem resposta. Os cientistas batem cabeça, cada um tem a sua teoria. Se você assistir os jornais, cada um chama um especialista, ele dá uma opinião. A ciência está confusa. A ciência está em processo, né, de confusão. Porque grande das suas teorias do século passado não tem se confirmado. E quando vem uma calamidade, ela não tem resposta. Então a praga prega o final dos tempos. Prega para que os de fora se voltem para Deus. O C.S. Lewis diz: o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. O mundo está ensurdecido, então o sofrimento que vem por um problema mundial acorda e prega e anuncia e chacoalha os filósofos, chacoalha os ateus, chacoalha aqueles que riem da fé, daqueles que dizem que Deus está morto. Mas Deus não está morto.
Porque a incerteza, o desemprego, a doença chama a atenção do homem para a necessidade de ajuda. E eles precisam pedir ajuda a Deus. Precisam buscar a ajuda de Deus. Mas a praga prega o fim dos tempos não apenas para quem está fora, prega também para quem está dentro. A Bíblia registra em Mateus também, o capítulo 25, de 1 a 13, fala da parábola das 10 virgens. E no versículo 6 diz assim a palavra: mas à meia-noite ouviu-se o grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. O grito deveu-se porque as virgens estavam dormindo. O grito antecede a chegada do noivo. Mas a Bíblia diz que quando o noivo chegar, já é para ir. Então esse grito é um grito que antecede, é um alerta. Então hoje a pandemia também é um alerta para a igreja, para os que estão dentro das igrejas acordarem e viverem a vida cristã. Porque muitos, nesse tempo, questionam a sua fé, ou pelo menos a sua fé é chaculejada, é testada. Aonde está a sua fé? Aonde está o seu Deus? No tempo da pandemia. Você que canta, que prega, que ora, você é chacoalhado porque o final dos tempos, a praga, prega para os que estão dentro das igrejas e talvez acomodado. Por isso que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 13, 11, dizendo aos irmãos ali de Roma, há muitos anos atrás: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, é hora de despertardes do sono. A praga prega para que a igreja acorde, para que a igreja não durma, para que a igreja esteja atenta aos sinais, que não é do fim, mas anuncia que o fim está a caminho, que o fim vai acontecer, que a profecia é verdadeira. Covid-19, a praga que prega. A praga que prega para os de fora, prega para os de dentro, prega o avivamento. O avivamento traz ação de Deus na sua vida, traz no seu coração. Por isso o avivamento prega para que a igreja se volte para Deus. Talvez você já ouviu essa mensagem, mas você estava dentro da igreja. Essa mensagem não fazia muito sentido. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Mas hoje você pode estar ouvindo essa mensagem no lugar certo, para ter o entendimento certo. Deus está de fora de muitos lares, de muitas famílias que têm uma Bíblia, que têm uma vida religiosa, que têm uma religião, mas de fato não está andando na presença de Deus. E o avivamento é dizendo: Deus está à porta, Deus quer entrar, Deus quer fazer parte da vida, Deus quer fazer parte da história de muitas pessoas. O avivamento prega para que a igreja se volte para Deus. E a igreja hoje descobre que ela começa em casa. Porque pelo Brasil e mundo afora, todos os cristãos estão ouvindo a mensagem a partir das suas casas, a partir dos seus lares. E então essa palavra faz sentido. Eis que estou à porta e bato, porque Deus não bate na porta da igreja, Ele bate na porta da sua casa, querendo fazer parte da história da sua família, do que vocês falam, do que vocês conversam, o que vocês planejam. Esse é o avivamento, quando Deus faz parte da sua vida, da sua história, da sua família. E quando isto acontece, isto afeta a vida da igreja, porque quando famílias são avivadas, quando lares são tocados por Deus e Deus é glorificado, a igreja vibra, a igreja floresce, a igreja cresce, porque ela é uma reunião de homens e mulheres que vivem com Deus a semana inteira, que abriu lá para Jesus entrar e para ceiar, que a mesa é um lugar de comunhão, um lugar de adoração, de gratidão, é um lugar de família. Quantos de vocês, sem querer julgar, não almoçavam mais juntos e agora estão juntos à mesa? A praga forçou vocês a estarem em casa, a conviverem, a se olharem nos olhos.
e ter que acertar as diferenças que não era para existir. Se o avivamento tivesse acontecido na sua vida, mas agora pode acontecer. Você pode ter comunhão com a sua família, porque o que adianta ter comunhão com os amigos e em casa ser uma guerra? A praga prega o avivamento para a igreja. E se a família é assim, isso vai refletir na igreja. Indiferença, distanciamento, interesses. Deus quer mudar a história. Para isso, as profecias se cumprem. A praga prega o avivamento. Prega para a igreja, para que ela se volte para Deus. E a igreja começa em casa. E prega para que a igreja se volte para o mundo. Quando a igreja se volta para Deus, e ela começa a buscar Deus, ela cultua Deus, ela faz a vontade de Deus, ela pode então olhar para o mundo. Porque se nós fôssemos contabilizar hoje no Brasil, durante a pandemia, o quanto que os cristãos têm feito pelo próximo, o quanto os cristãos têm orado, o quanto os cristãos têm feito live, intercedendo, orando pelos perdidos, o quanto os cristãos têm orado pelo país, o quanto os cristãos têm ajudado o próximo, têm se preocupado com o próximo, têm sido amigo do próximo. Mas isso gera para acontecer sempre. Porque a igreja é as mãos do Senhor na terra. E quando a igreja tem um avivamento, ela olha para o mundo e ela pode ser a face de Cristo ao mundo. A igreja pode, de fato, ser o corpo de Cristo ao mundo. A igreja, então, agora começa a repensar, muitos pastores estão repensando os seus orçamentos, pensando o que faz do dia a dia na igreja, o que não precisa ser feito, o que tem que ser feito de fato, que é voltar os olhos para o mundo. E tudo isto foi possível por conta da praga, que afetou e parou e sentou as pessoas diante de Deus da palavra, para elas entenderem que o avivamento é elas com Deus e elas para o mundo, para anunciar, para propagar e para revelar o amor de Deus ao mundo, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado, Deus seja bendito na sua vida, na sua família. E por último, a praga prega o quebrantamento. A praga prega o quebrantamento. O quebrantamento é o ato, efeito de quebrantar, aquebrantamento, quebra, quebranto, ruptura. Esse é o conceito do dicionário de quebrantamento. Ruptura, ou disruptura, que é o desligamento do modo de vida anterior para um novo jeito de viver. A praga prega a disruptura. Se você acessar canais de liderança, informações sobre planejamento estratégico, todas as pessoas estão falando de ruptura, disruptura, de se preparar, porque o mundo não será mais o mesmo. E eu pergunto, depois da pandemia, você vai continuar sendo a mesma pessoa? Você vai continuar tendo o mesmo comportamento? Covid, a praga que prega o quebrantamento. Não dá para ser a mesma pessoa. Depois que passar a pandemia, você vai deixar de conviver em família? Você que começou a orar mais vai parar de orar? Você que fez um propósito de orar, de ler a Bíblia, você vai parar depois que parar a pandemia? Você que fez um propósito de fazer missões, você vai parar? Você que fez um propósito de buscar Deus, você vai parar de buscar Deus depois que a pandemia parar? O quebrantamento te levou a tomar novas decisões, para que você continue, porque elas são medidas em tempo de desespero que vão te salvar em qualquer momento. Não só para tomar em tempo de desespero, mas para manter essas atitudes. Porque, meus queridos, a pandemia prega o quebrantamento para os grandes e para os pequenos. Eu pude contabilizar que pelo menos 8 governantes declararam que na pandemia o seu país
o seu governo precisava de oração, precisava de Deus. Alguns países declararam jejum. O Brasil não foi primeiro, o Brasil pegou carona. Mas países declararam jejum nacional, chamaram a população de todos os credos para se voltarem para o Altíssimo. Brasil, Itália, Espanha, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguai. Esses países conclamaram a população a buscar a solução em Deus. Homens que jamais, em outro momento, declararia que é um Deus poderoso e superior. Mas na pandemia, eles foram quebrantados. Dos Estados Unidos mesmo, o Trump chamou um pastor batista e outros pastores para orar por ele. Declarações desses homens demonstraram que eles estavam arrasados e fracassados e precisavam da ajuda de Deus. E é interessante, meus irmãos, que Deus tem um propósito nisto, porque lá em Apocalipse 19, versículo, diz assim a palavra de Deus: saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Durante a pandemia, homens serão quebrantados, empresários serão quebrantados, governadores, prefeitos, vereadores, juízes, homens serão quebrantados, homens grandes, segundo o conceito da nossa cultura, da nossa realidade, porque lá em Mateus 20, 25 fala que esses homens que exercem a autoridade dos governos, eles são chamados os grandes. E na pandemia, os grandes são quebrantados, ou são levados a se quebrantar diante de Deus. A Bíblia diz lá em Apocalipse que lá haverá homens grandes e pequenos que louvarão o nome do Senhor. Como Deus é maravilhoso. Dizendo que eis que eu estou à porta e bato, e hoje você vai ouvir essa mensagem da sua casa. Haveria grandes homens, e nós encontramos na história, você pode pesquisar nos canais. Talvez muitos jornais não aparecem, mas alguns vídeos você vai encontrar esses homens declarando que a sua nação precisa de Deus. Só Deus para mudar a realidade. E os pequenos, em muitas bocas, pessoas que nunca leram a Bíblia, mas aprenderam. 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A pandemia é algo que está afetando a natureza. É um vírus, um organismo vivo que tem derrubado a moral de muita gente. Nenhum prédio foi destruído, nenhuma ponte foi quebrada, mas homens têm sido vencidos. Grandes homens estão parados, porque diante das incertezas, medo e desespero, muitos reconhecerão que não têm capacidade de enfrentar aquilo que eles não conhecem, mas que a Bíblia já descrevia que iria chegar. Você talvez não conhece a palavra, está me ouvindo ou vai me ouvir. Você nunca foi numa igreja, mas nesses dias, de maneira silenciosa, você tem ouvido uma mensagem, uma pregação. Existe males muito maior do que a capacidade humana, do que o orgulho humano de enfrentar. E é nessa hora que a gente pensa em Deus. O mundo hoje está de joelhos. O mundo hoje está no fundo do poço. E quando está no fundo do poço, só há um lugar para olhar, para o alto. Só há uma direção. Voltar os olhos para Deus e dizer como salmista: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, após olhar para os céus.
nesta noite, eu quero te convidar a olhar para o céu, de onde vem o teu socorro. Os médicos não têm certeza, as vacinas não há uma data certa para sair. Alguns dizem 1 mês, 2 meses, alguns dizem até 2 anos. Talvez você não tenha a vacina para o coronavírus, mas você pode ter a vacina para o desespero, a vacina para o medo e a vacina até mesmo para a morte. Porque Jesus disse, lá em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Epidemias existem e existirão. Sinais já aconteceram e acontecerão. A diferença não está nos sinais, está em nós. Como vamos enfrentar? Hoje a humanidade vive com medo, com incerteza, tomando remédio para ter paz, mas só que essa paz que o remédio dá, ela tira o ânimo para viver. A paz que Deus dá, ela dá ânimo para viver. É diferente. Porque Jesus disse, eu dou a paz não como o mundo dá. A paz de Jesus não tem efeito colateral que vai afetar a sua vida. Ela vai, pelo contrário, abençoar a sua vida. É isso que Jesus fala, ter vida em abundância. É dizer como o profeta, ainda que a figueira não floresça, eu tenho motivo de alegria. Ainda que eu morra, eu tenho a certeza de que meu Jesus me garante vitória porque Ele ressuscitou. Aquele que confia nele terá vida eterna, terá esperança. Para esse tempo de pandemia, quando a mensagem da praga afetou o seu sono, afetou a sua fé, afetou a sua saúde, afetou a sua família. Eu te convido a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu te convido a olhar para onde você vai encontrar esperança. Mas Jesus, que está perto de você, Ele poderá dar paz, e poderá dar esperança para a sua vida e para o seu coração.